Ao escolher quais ativos comporão sua carteira de dividendos, muita gente acaba escolhendo pelos critérios errados, por exemplo, olhando só o dividend yield e esquece de olhar todo o restante. Às vezes a empresa está muito melhor das pernas do que a outra que está distribuindo bons dividendos, e é o que acontece aqui em CSN e CSN Mineração. Vamos ver qual delas está com melhores números, independente de estar ou não pagando mais dividendos. Qual será que é a melhor para uma carteira previdenciária lá no futuro de dividendos? Se você quer saber, não esquece de ficar até o final desse vídeo. Eu vou apresentar todos os argumentos para você fazer uma boa escolha, mas no final é você que vai escolher qual ação é melhor para você. Aqui não é uma recomendação, a gente faz recomendações lá no Bolsa Gold e na Harami Research. Eu vou deixar o link na descrição. Mas também temos uma comunidade gratuita onde você conversa comigo, com o Alexandre e com vários outros investidores lá no WhatsApp, na comunidade do Mordomo. Link também na descrição. Bem, quando a gente fala de dividendo, a primeira coisa que vem à cabeça é o dividend yield. Então, hoje, acabei de fazer um vídeo e deve estar já disponível para vocês sobre a Leve3, que hoje é a maior pagadora de dividendo da nossa bolsa. Tem uns poréns, dá assistida no vídeo, vou deixar o link aqui no card. E aí, a segunda é a Petrobras, depois vem a CSN. E você fala, nossa, mas que maravilha, a CSN é a terceira maior pagadora de dividendo da nossa bolsa. Mas quando a gente olha que o preço sobre lucro da empresa está negativa, a margem está negativa, sabe o que significa isso? Que a empresa está dando prejuízo. Ora, se a distribuição de dividendo é baseada em lucro, ela distribui o lucro em dividendos, ou caixa em dividendos, e a empresa está dando prejuízo, como é que pode? E aí você vai descendo mais até achar agora a CSN Mineração, que já foi uma das maiores pagadoras. A CSN Mineração está lá para baixo, vai descendo, 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 até que você acha que é 7,78 CSN. Só que ela tem 15,73 de margem positiva, preço sobre lucro positivo, significa que ela está dando lucro. Ora, qual das duas, então, eu devo escolher? A que dá lucro ou a que paga mais dividendos? E é isso que a gente vai se ater um pouco para discutir, porque é importante você entender o que é feito. Você distribui o lucro em dividendos, então eu nem preciso dizer, se você já me acompanha aqui, o que importa é o poder de lucro, é o poder de pagar dividendo. Uma empresa que paga mais dividendo do que poderia, não adianta, você não vai ter uma regularidade. A própria Metal Leve, que eu acabei de citar aqui, pegou o dinheiro no mercado, fez um follow-on e está distribuindo esse dividendo absurdo aqui com o dinheiro captado no mercado, o que não tem nada a ver com o seu lucro, o que não é bom. Já a Petrobras, por incrível que pareça, é a empresa que vem distribuindo sim seu lucro em dividendos, gerando muito caixa, e aí eu poderia dizer que hoje, em termos de número, a Petrobras é a que está mais redondinha e é a melhor distribuidora de dividendo da atualidade. Mas entre CSN e CSN Mineração, vamos olhar aqui o resultado rapidinho? Primeiro, falando da CSN Mineração, o resultado do terceiro trimestre, saiu ontem, vou aumentar aqui, ó. Volume de produção e estoque. A produção subiu em relação ao mesmo período do ano passado, em relação ao último trimestre, subiu bastante em relação ao ano passado e um pouco em relação ao último trimestre. O estoque de minérios caiu, então quer dizer que ela não está mantendo muito estoque, isso é bom, porque você acaba tendo menos custos. A receita líquida ajustada foi de 4,31 bilhões, um aumento de 72% em relação ao ano passado. Ó, era 9, passou para 11,641. Absurdo esse aumento. A receita, isso aqui é volume de venda, né? A receita em si passou de 2,5 para 4,3, 72% de aumento. E aí a gente tem aqui o que mais influencia numa empresa de mineração? O preço do minério de ferro. Vejam que estava 52, foi para 65, agora para 75. Um aumento significativo do preço do minério fez com que ela tivesse a receita muito esticada. Aí você fala, mas 75, o minério não está muito mais caro? O preço médio do minério foi de 114, mas tem vários descontos que vão sendo feitos, principalmente de frete marítimo, você está vendo aqui, de umidade, perda, de um monte de coisa, até chegar nesse valor de 75,2. Então, de 114 para cá, tem todo um desconto que é feito para poder chegar na receita líquida. E aqui é que está a receita, de fato, quanto que importa para a empresa o preço do minério de ferro. Muito maior do que era no passado e maior até do que o último trimestre. Quando a gente olha para o EBITDA foi de 1,98 bilhões, quase 2 bilhões, um aumento de 115% ano a ano, pessoal. 115%. Era 926, passou para quase 2 bilhões, um aumento expressivo. E veja que as vendas, no geral, óbvio, a grande maioria para o mercado externo, e aqui 1,7 para o mercado interno, mas teve um aumento muito grande em relação ao ano passado de ambos. E a receita líquida subiu vertiginosamente,
O lucro bruto também subiu vertiginosamente e o EBITDA subiu muito, com um aumento de 9,21 de taxa de EBITDA, de margem de EBITDA. Veja, pontos percentuais era 36,91, passou para 46,12, um aumento muito, muito, muito significativo. A CSN Mineração reportou um lucro de 1,2 bilhão no período entre julho e setembro, um aumento de 133% em relação ao mesmo período do ano passado. Vejam que agora é 1,2 e era 514. E mesmo em relação ao último trimestre, pessoal, olha isso aqui, 494. Tinha tido uma queda muito grande, agora houve uma recuperação, um aumento gigantesco de lucro para essa empresa. Novamente, quando a base fica baixa, que é importante. Se você olhar, nosso último vídeo até sobre a CSN Mineração fez também queda de 83%, por exemplo, no seu lucro. Por quê? Porque estava comparando com uma base alta, foi para uma base baixa. Agora a gente está pegando uma base baixa para uma base... Tudo depende muito da base que você está analisando, e esse é o grande período das análises. Não é que melhorou tanto assim, é que a base ficou baixa, mas houve sim uma melhora significativa em todos os números, tanto em receita, quanto em EBITDA, quanto em lucro. Já os dividendos, a empresa anunciou uma distribuição de 1,36 bilhão, 0,24884 de distribuição de dividendos, e vai ser distribuído a partir do dia 28 de novembro. Notem, se a gente ver aqui na CSN Mineração, a gente vai ver que houve uma queda, um aumento muito grande nos últimos 2 anos. No último ano, então, um aumento absurdo, 66% acima da inflação. Nós já falamos aqui do lucro dela, que deu uma subida legal, mas vou mostrar aqui, ó. Subiu o lucro, agora caiu, tinha subido muito em 2021, houve uma queda e agora está melhorando, tá vendo? Essa comparação com essa estava ruim, agora essa daqui está melhorando, mas está abaixo da média aqui o lucro ainda. Mas a empresa tem crescimento e a empresa está distribuindo dividendos bons, apesar de não estar com todo esse número que a gente gostaria, né? A galera gosta. Na média, ela vem distribuindo dividendo até maior do que o seu lucro. Na média, 75, mas agora 184, 182, o que não é muito bom, distribuir dividendos acima do seu lucro. Note, o lucro da empresa 0,56, e quando eu venho aqui em dividendos pagos, ó, ela está distribuindo 0,45. Então agora está menor, em 2023. Mas aqui era maior, e aí, por isso, a empresa está com um payout maior do que 100%. Quando a gente vê aqui, e ainda não foi colocado esse dividendo de 0,24, vai dar ali, na empresa que está R$6, uns 4% de dividendo. Não vai mudar muito. Vai sair uns dividendos que estão aqui, ó, 0,12, 0,32, então vai sair 44 centavos do ano passado, quando passar do dia 22, e vai entrar 24. Então, o que vai acontecer com o dividendo da empresa? Provavelmente vai cair ainda mais. Ainda mais que está subindo a ação hoje. Vai cair, o dividendo vai ficar menor do que 7,3%, talvez abaixo dos 6%, e você vai falar, empresa com menos de 6%, eu não invisto. Eu não compro empresa que tem menos de 6% de dividend yield, porque o Décio Vazin falou assim, porque o Luiz Barsi falou assim. Mas a gente ainda tem menos tempo do que 5 anos, né? De qualquer forma, a média do 14,76 de dividendo. Não é bom olhar só o último ano, mas olhar a média dos últimos 3 anos, 5 anos, 6 anos, independente de quanto for. Mas a média dos últimos anos é um número melhor. Falando da CSN Mineração, lembrando, CSN Mineração, a CSN Mineração faz parte da CSN. Então, quando você vê a parte do aço, você vai ver que a parte do aço é um pedaço até pequeno, a parte do minério aqui, ó, bem grandão, a quantidade de volume vendido, toneladas vendidas. A gente vai ver isso aqui como que se transforma em receita. No geral, a CSN reportou um lucro de 90 milhões no terceiro trimestre, uma redução de 61,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. Note que a gente já começa falando de uma empresa que está reportando um decréscimo de 62% no seu lucro. Diferente da outra que subiu mais de 100%, essa aqui está tendo um decréscimo. Era 238, passou para 91. Porque não estamos mais falando de minério de ferro, estamos falando do aço, uma siderúrgica. E aí a gente vai comparar ela com as outras siderúrgicas, é claro. Vejam, quando a gente fala do EBITDA, um aumento de 4%, EBITDA ajustado, aí já não foi tão ruim. Se está subindo um pouquinho, melhor. Note que o EBITDA vem variando bem, era 2,700, agora é 2,800, um pouquinho de aumento. Em relação ao último trimestre, aí sim já subiu bastante nesse período aqui, principalmente por causa da parte de mineração. Então, veja, o que está salvando a CSN Siderúrgica? A CSN Mineração, que está ali dentro. A receita líquida foi de 11,125, um aumento de 2% em relação ao ano passado.
11,25, veja, mineração, um grande pedaço, siderurgia é o maior dos pedaços, cimento vem tendo um pedaço bacana ainda. E quando a gente vê aqui, ó, veja, siderurgia não para de cair, enquanto mineração não para de subir, cimento também subiu um pouquinho, mas o maior influenciador do bom resultado, se a gente pode assim dizer que é bom, é com certeza a mineração. A empresa destaca que vai distribuir 74 centavos de dividendos também dia 28 ou 29, né? Então veja que em termos de balanço, o que está acontecendo com a CSN? Está caindo 25%, está caindo 32%, contando com a inflação. E o lucro da empresa não para de cair, ó. Chegou a ser 9,24, agora está negativo. E ela está pagando esse dividendão, a segunda maior pagadora de dividendo da nossa bolsa. Mas veja o que está acontecendo. O dividendo dela vem subindo, 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 enquanto a cotação vem caindo. Ó. De 2020 para cá, vem subindo, subindo, subindo. E a sua cotação, a gente já viu, vem caindo. Se a gente botar os últimos 5 anos, ó, 2021, ó, vem só caindo a cotação. A cotação cai, por enquanto os dividendos estão mantendo, está ficando muito alto. Mas isso está ficando com o dividendo muito acima dos 100%. Ó, vou botar aqui o payout. Ó. O payout da empresa, ó, 175, agora está tendo negativo porque a empresa está tendo prejuízo e está distribuindo lucro, mas chegou a 175% em 2022. Então, ambas estão distribuindo mais dividendo talvez do que deveriam, não estão dando esse lucro todo, estão distribuindo muito dividendo. Mas a CSN, com certeza, não tem justificativa. A empresa está distribuindo tanto dividendo, uma empresa que está dando prejuízo, e isso é muito perigoso lá no futuro. De qualquer forma, por causa talvez dos próprios resultados da CSN Mineração, o mercado gostou muito do que viu, e as ações estão subindo bem hoje. Chegou até a estar subindo um pouco mais aqui no começo, ó. Chegou a bater aqui os 6,60, já deu uma queda, uma corrigida, mas está subindo a 4,69 a CSN Mineração, que vem de subida atrás de subida, pelo menos aqui desde agosto de 2023, passou aqui de 4% para mais de 6%, ou seja, mais de 50% de subida em pouquíssimos meses, coisa de 3 meses, e a CSNA, que na minha opinião veio com o balanço bem mais fraquinho, essa está subindo 6,57. Porque a galera está olhando o dividendo. Parece que não está olhando o número. Porque no número, a CSN Mineração continua muito melhor do que a CSN. Mas será que porque a galera está olhando esse ranking de dividendo, olhando os dividendos em si, não está olhando a big picture, não está olhando tudo, acaba escolhendo a ação errada? Essa é a minha percepção, essa é a minha visão. E eu acho que você deve fugir desse lugar comum, parar de fazer aquilo que todo mundo faz, todo mundo fala. Hoje a CSN Mineração é uma empresa melhor do que a CSN, independente de estar ou não estar pagando mais dividendo. Você tem que buscar o lucro, tem que buscar a empresa que vai gerar caixa futura e vai te pagar dividendo. E a gente não está vendo isso hoje na CSN, mas sim na CSN Mineração. A questão do preço também é muito importante. Como já subiu muito a CSN, o pessoal deve pensar, putz, essa aqui já subiu muito, eu já perdi o embalo. Quanto a outra não para de cair, essa daqui, ó, se você for olhar, ela tem uma tendência, uma queda muito maior aqui, ó, chegou a estar 17, mais para trás chegou a estar 20 e poucos reais, então ela de fato caiu mais. Mas os números dela estão piores, estão ruins. Uma empresa que tem números piores e a cotação caindo, não tem dinheiro na mesa, não tem barganha. Ela está ficando pior. E você vai entrar no caso da Via Varejo, da Oi, da IRB, da Cielo, de várias outras empresas que tiveram uma queda gigantesca na sua cotação, que está acompanhando uma queda gigantesca no seu lucro. Eu não estou dizendo que não que vai acontecer isso com a CSN, é que é uma situação pontual que ainda está bem difícil e ainda precisa reverter, enquanto a CSN Mineração está navegando agora essa alta nova de commodities, principalmente as commodities do minério de ferro, que é o que ela vende. No geral, duas empresas complicadas, porque são empresas de commodities que você tem que saber interpretar o balanço para não comprar gato por lebre. Se você investe em CSN ou investe em CSN Mineração, escreve aqui nos comentários, vou ter o prazer muito legal de poder conversar com você e discutir qual delas é melhor, qual delas é melhor para uma estratégia de dividendo futura. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo.